Então, são algumas perguntinhas que a gente, de uma forma não muito gentil, porque não tem como tratar a fofoca com gentileza, né? O mal a gente corta pela raiz, né? Mas a gente consegue dar um jeito com elegância, né? Para dizer, olha, desculpa, mas por mais interessante que seja o assunto, eu não quero saber porque não me diz respeito. Isso está falando da vida do fulano, do Beltrano, e eu não tenho nada a ver com eles. Mesmo que sejam meus amigos, que sejam próximos, mas aí vai num ponto, Wagner, que às vezes você é amigo de uma pessoa. Sim. Por exemplo, não sei quem está trabalhando com você agora. Fabrício. Fabrício, Nosso produtor aqui. Podemos Fabrício. pegar ele como exemplo? Fabrício, coitado, pode? Pronto, pode ser Fabrício. Então tá. Digamos que você é muito amigo do Fabrício. Sim. Né? E eu chego pra você assim, Wagner, você acredita o que eu fiquei sabendo do Fabrício? Daí, como você é próximo do Fabrício, você fala, nossa, mas eu sou muito próximo do Fabrício e eu não sei disso. Como assim que ele não contou pra mim? Conta o que foi. E aí você estimula a fofoca. Por quê? Porque você se sente numa condição de eu sou menos que essa pessoa que tá me falando, porque eu tô do lado do Fabrício o dia inteiro e ele não me conta nada. E essa Como é que ele pessoa confia? sabe. Exatamente. Confia nessa pessoa, não confia em mim. Então, você estimular a fofoca também fala muito sobre a sua baixa autoestima, né? Sobre a sua falta de confiança, né? Então, fala muito sobre você. Então, por isso que a gente precisa pensar sobre algumas questões. Por que a pessoa trouxe fofoca pra mim? Eu abro esse espaço nas minhas relações para falar mal de outras pessoas? Primeiro ponto. Por que eu tô tão interessada na vida do fulano? Na vida do Beltrano? Que ele não me contou e tá contando pra outra pessoa. Então, eu começo a analisar a minha vida. Sim. A maneira como eu me relaciono com outras pessoas. Olha quanta coisa só do ponto da fofoca. Só desse ponto. E eu acho que as pessoas com quem você se relaciona vão dizer muito desse comportamento, né? E é importante parar para pensar, porque, como a gente conversou aqui, a fofoca, a mentira, elas estão em várias áreas, né? É no trabalho, é no grupo de amigos, é no grupo da faculdade. Então, se você faz parte desse grupo, se afaste, né, dessas Exatamente. pessoas. Porque você falou uma coisa, né, Betina? A fofoca, ela se torna um hábito. E daqui a pouco é o seu hábito também, Exato. porque contamina. Então se afasta. Eu acho que é o melhor caminho. A gente, a Nani e eu, né, minha esposa, isso há muito tempo, a gente não tinha nem filhos ainda. E tinha um grupo que a gente gostava muito de estar junto, mas a gente começou a se incomodar, porque, assim, parecia que todo mundo estava se juntando e aí passava uma lista. Tinham pessoas constantes nessa lista e alguns que eram situações novas. Então, fulano, você viu? Tô sabendo disso, tô sabendo. E aí malhavam o fulano. Aí tinha o próximo da lista. E aí a gente começou a falar assim, não faz sentido. Todo mundo se junta e tem uma lista para poder falar mal? Isso é um absurdo, né? Aí, só que é isso, é hábito. Aí a gente falou assim, bom, nós vamos fazer parte dessa lista agora, mas vamos dar uma afastada. Sim, porque se falam de outras pessoas na sua frente, Vão falar na de sua você. ausência, vão falar de você. Quer ver um ponto que a gente fala? A gente faz fofoca e talvez não seja bem fofoca, mas a gente leva para comentários maldosos e que não refletem o caráter de Cristo e a gente não percebe. Sábado, meio-dia, na hora do almoço, depois do culto. Quando você não gosta do pregador. Você não está focado na mensagem, né? Você que foi à igreja de manhã e tal, aquela coisa toda. Você que costuma frequentar uma igreja. Quando você chega em casa para almoçar ou à noite, não sei qual horário que você vai à igreja. E aí você começa a falar do pregador. Você se sente na liberdade de falar mal daquela pessoa que estava ali disposta a ser instrumento de Deus levar a mensagem. A pessoa praticando ou não na vida dela, ela era instrumento de Deus naquele momento. Sim. E você não se atém à mensagem, mas se atém ao mensageiro. Uma forma, parece que autorizada de fazer fofoca. E ainda com criança por perto. Exatamente. Que está sendo educada nesse comportamento da fofoca, né? Esse é um ponto bem especial, Wagner, da gente falar, porque às vezes a gente não se dá conta, mas a maneira como a gente conversa dentro de casa, nos nossos grupos, vai ensinando as pessoas que estão ao nosso redor, sendo crianças ou não, né, o que é certo, o que é errado, a partir do nosso ponto de vista. E aí a gente vai conversar com jovens e a gente percebe uma palavrinha que eles falam muito, que é a tal da hipocrisia. As pessoas falam uma coisa e fazem outra, né? Cristãos de fachada,
né? Lá na igreja estão bonitos, mas no dia a dia não é bem assim. E a fofoca faz parte desse contexto. Faz parte. A gente influencia, não Sempre. importa quantos seguidores tem nas redes sociais, né? Você tem um núcleo de influência. Você tem um núcleo de influência. Vamos lá pro último, fato ou fake. Não tem problema contar uma mentira branca. Uma mentirinha até, né? Inocente. Se for pra poupar alguém de um sentimento ruim. Ah, difícil é sair, hein, Betina? Fato ou fake? Fake. É fake? Sempre tem problema. Mentira é mentira. Pequena, grande. Mas e a pessoa que perguntou assim pra mim, como que eu tô? Fiquei bem com essa roupa? E você falou, meu Deus, tá horrível. Mas se eu falar, coitada da pessoa. A pessoa cortou o cabelo. Vou jogar pra você agora mesmo. Esse corte ficou bom? Cortou o cabelo. Você fala, meu Deus, a pessoa ficou horrível, coitada. Ai, nossa. Ótimo. Mentiu. Mentira. E aí? Então, eu gosto sempre de trabalhar com perguntas. E aí, ficou bom? Você gostou? Tá se sentindo bem? Mas daí, Wagner, tem todo um contexto da qual pergunta fazer, Não qual a esquece que você é uma entonação. esposa. Não esquece que você é uma esposa. Você tá dando dica aqui pros maridos, que a esposa vai perguntar se elas estão bem com a roupa e o marido vai ter que responder. Mas a esposa sempre é linda pro marido. Ah, ela se sai muito bem. Independe da cor do cabelo, da roupa, do tamanho do Vai cabelo, tá tá linda. sempre linda, né? Porque o marido tem que olhar pra esposa e ver como Cristo nos vê. Não o que é, mas o que pode se tornar nas mãos dele. Muito bom. Mas então, assim, não existe exceção. Não existe. Não existe, sabe por quê? Porque, olha só, você conta uma mentirinha branca, você disfarça uma informação pra não ferir a pessoa. E daí, passa um tempo, lá na frente, ela descobre que as coisas não eram como você tinha dito. E aí, o que acontece? E aí fica pior do que era. Então, mentira sempre é mentira. Pequena, grande, sempre é mentira. Escolha formas que você não vai ofender a pessoa, porque não é esse o objetivo de falar. Seja gentil, seja educado, pergunte. Às vezes, a sua opinião não está sendo requisitada e você não precisa dar. Né? Às vezes, não tem por que você falar. Mas se a pessoa faz uma pergunta, você devolve a pergunta. Como tá se sentindo? Você tá gostando? Olha, pro meu gosto, eu preferia o azul e não o verde. Mas a mentira tá tão arraigada. Que a gente porque, nem percebe. por exemplo, esse negócio do cabelo que eu falei, isso acho que funciona muito mais no universo feminino até, né? Mas uma mulher faz um corte um pouco mais radical. Tinha um cabelão e aí corta um cabelo menorzinho. Dificilmente a pessoa vai olhar pra você se ela não tem muita intimidade e ela vai perguntar como ficou o cabelo dela. Hope Hour Cortes é assim, direto e com propósito. Curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho.